Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus perdoa os pecados e cura o paralítico. Veja, aqui Jesus está nos dando uma lição. Quando nós vemos um paralítico, quando nós vemos uma pessoa com uma deficiência física ou com uma debilidade material, falta de dinheiro, fome, seja o que for, uma doença, nós imediatamente temos uma tendência de achar que aquele é o principal problema dessa pessoa. E, no entanto, Jesus, que vê os corações, enxerga que o principal problema daquele paralítico não era a doença física, era o pecado. Mas para nós enxergarmos a gravidade do pecado, nós precisamos de um auxílio divino. Por quê? Porque nós, seres humanos, por nós mesmos, dificilmente iremos enxergar o quanto o pecado é grave. Por várias razões. A primeira delas é o fato de que o pecado é uma invenção dos anjos. Foram os anjos que inventaram o pecado, porque o pecado é uma realidade espiritual, né? E exatamente porque é uma realidade espiritual e nós estamos o dia a dia tão preocupados com as coisas materiais que nós não somos capazes de enxergar em profundidade o quanto o pecado é terrível. É claro que fazendo um esforço, refletindo, pedindo as luzes divinas, nós podemos ver algo disto, mas não é uma coisa automática. Os santos, muitos santos, receberam a graça de ver o que era uma alma em pecado mortal. Santa Teresa d'Ávila, ela diz no seu livro, onde ela, na sua autobiografia, narra sua vida, que se as pessoas soubessem o quanto terrível, repugnante, imunda, fétida fica a alma de uma pessoa em pecado mortal, jamais cometeriam pecado mortal. Não haveria nada desse mundo que nos obrigasse a fazer um pecado mortal. Nós preferiríamos morrer do que cometer um pecado mortal. Então, essa é uma das graças que ela recebeu. Nós, infelizmente, não recebemos essa graça e tratamos o pecado como se fosse uma ninharia, um nada. Ah, depois eu confesso. É assim que muita gente lida com o pecado e não enxerga o que o pecado realiza de destruição em você. Por quê? Porque o pecado é você romper a amizade com aquele que é a fonte do seu ser. O que acontece quando você corta a fonte de energia? Bom, aquilo que, se você corta a fonte de energia de um ventilador, por exemplo, ele vai parando. Se você corta a fonte de energia de uma geladeira, os alimentos vão apodrecendo. Se você corta a fonte, que é Deus, se você não tem o relacionamento que você deveria ter com Ele, que sustenta você no ser e que dá a você a capacidade de amar, acontece a destruição. É por isso que São Paulo nos recorda que o salário do pecado é a morte. Estar em pecado é estar numa situação em que algo está apodrecendo dentro de mim ou já está completamente podre e vive a morte. Jesus, ao ver aquele aleijado baixar diante dos seus olhos, viu que o maior problema daquele homem não era o fato de que ele não sabia caminhar com suas pernas, mas que ele não sabia caminhar com o seu coração, não sabia amar. Na verdade, o que havia ali, muito mais do que um corpo paraplégico, era uma alma paraplégica incapaz de amar, incapaz de responder a Deus com verdadeiro amor. Por isso, Jesus diz: teus pecados estão perdoados. E para mostrar que este perdão invisível era verdadeiro, ele faz um milagre visível de fazer com que ele caminhe. Nós, de nossa parte, não precisamos esperar milagres visíveis. Temos à nossa disposição o confessionário, onde nós, com a alma apodrecida, saímos de lá ressuscitados pelo Cristo. Deus abençoe você. Em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo. Amém.